Sérgio Mindlin é uma referência na discussão da integridade, da ética, na gestão de fundações, na área de governança. Foi um dos fundadores, presidente do Conselho do Instituto Etos durante muitos anos. Eu diria assim que é um ativista da boa governança, com muita experiência, com uma cultura fora do comum. Um sistema de governança multi-stakeholder que funcione é essencial para a agenda da reparação. E o Sérgio tem uma contribuição enorme para essa discussão. Quando a gente entra nessa questão de uma agenda de reparação, a sociedade toda tem que se envolver, né? E de que forma que ela vai se envolver, de que forma que ela vai ser representada nesse processo. Acho que essa questão da mediação traz um aspecto super relevante, porque o princípio da mediação é que as partes em conflito vão se encontrar e vão conversar e elas vão encontrar uma solução entre elas que não vai ser determinada por um juiz, né? Quando você tem uma sentença judicial, o juiz decide de acordo com a lei e diz: vocês vão fazer assim ou assado. Né? Na mediação, você tem um mediador que é neutro, que conduz as partes para conversarem e para chegarem num acordo. A mediação é super importante, especialmente quando você tem as relações que vão continuar ao longo do tempo, né? Então, se você tem uma empresa que está lidando com uma questão de reparação, né, e uma população com a qual ela vai continuar convivendo, né, essa é a relação mais continuada quase que existe, né? Você não pode dizer, determina uma sentença não considera as emoções, não considera as relações, outras questões que a lei não abrange, né, e que numa conversa de mediação podem ser consideradas. Aí acho que entra um tipo também de construção, de apoio, que às vezes não é exatamente uma mediação, mas é conseguir reconstruir esse tecido social, né? Entender quais são as perdas morais que as pessoas tiveram. Uma das discussões mais complicadas é que a gente vive num ambiente de muita informalidade, né? Você tem, por um lado, uma pequena parte da sociedade que trabalha dentro da formalidade, tudo documentado. Tem no outro lado uma parte significante, e eu acho que é a maior dela, que é informal, e que, no meu entender, não tem nada de errado, porque essa é a realidade. Não, essa é a realidade do Você Brasil vai dizer assim, hoje. né? O informal não é ilegal, né? Mas você não pode não reconhecer a informalidade, né? E um dos grandes... Você tem que reconhecer a informalidade e, por outro lado, você tem que construir de quem era informal a responsabilidade de não estar construindo uma mentira, de não estar trazendo uma coisa que não era real. Então, o cara que diz: não, eu pescava 2 toneladas por mês, quando ele pescava 200 quilos, né? É o processo de construir o diálogo com a sociedade para que todos ajudem, para a sociedade que vai limitar essas pessoas, né? Que vai dizer a elas: olha, nós todos temos que estar juntos, né? Claro. Acho que na governança a gente tem que dar a um conselho, né, esse mesmo entendimento do juiz que construiu uma justiça de autocomposição, né, em que as partes se entenderam. Quando você traz isso para um caso de reparação e numa escala maior, eu imagino que tanto o judiciário tem que estar aberto para que soluções de autocomposição estejam sendo construídas, quanto os órgãos formais de governança, né? Então, um conselho tem que dizer: bom, eu não vou impor aqui a minha vontade porque eu sou o responsável por todas as decisões nesta empresa ou nesta organização, né? Eu vou aceitar que as coisas, esse processo, e no fim vou participar dele. Esse entendimento, né, entre os vários órgãos de governança é uma novidade necessária por um sistema de governança tão complexo que se formou, né, e que a gente precisa realmente harmonizar os entendimentos para que
a gente não tem aquela síndrome, não fui eu que dei essa sugestão, Pois então eu é. não estou de acordo, né? Pois é, Né? pois é. Não foi inventado aqui, né? Até dentro dos próprios instâncias de governança, não existe naturalmente um consenso. Né? A gente lida o tempo inteiro com posições antagônicas dentro das próprias instâncias de governança. A gente lida, né, com hipervolatilidade o tempo inteiro das instâncias de governança, incerteza muito grande, porque não é uma coisa que você vai na prateleira e acha, a solução é essa, pronto. Não tem. Mas aí talvez um dos caminhos seja conseguir registrar princípios e valores. Isso aí. Né? E daí, se uma Câmara Técnica, se um comitê chega nisso e diz, olha, bom, esses são os nossos princípios, os nossos valores, quando troca alguém, esse alguém tem que aderir àqueles princípios e valores. E quando entra alguém novo num desses órgãos, eventualmente traz uma visão que ninguém tinha pensado. Claro, né? Então, claro. Então tem que ser considerado. Né? Você não pode também barrar o valor do boas dinamismo, ideias. Né? Acho que você tem várias questões, né? A questão da integridade, a questão da prestação de contas, a questão da comunicação e da divulgação, né? Tem que ser considerada seriamente em todas essas etapas, né? Respeitar integralmente, né, toda a legislação, todos os direitos das pessoas, mas encontrar caminhos de solução que equilibrem, né, porque às vezes os direitos e os desejos podem ter conflitos entre si, temos que achar um equilíbrio. Mas fazer isso abertamente, então prestando contas para a sociedade. Como é que vai ser esse equilíbrio entre a reparação, que é urgente, dramática, precisa ser feita, com o desejo do que é o Rio Doce do futuro, que está na mão da próxima geração. Claro. E que certamente não somos nós aqui que vamos nem dizer para eles que tem que ser assim o Rio Doce, ele vai ter que ser construído com essa participação, e os jovens têm um papel fundamental nesse desenho. Tem hoje uma outra dinâmica, né, Totalmente. De interação e de comunicação. Né? Com essas redes sociais hoje, essa forma de interagir mudou muito. Mudou. E a gente fala muito na importância da educação nesse processo, né? Mas também não pode ser um processo de educação que seja totalmente indutor do que é importante para cada um deles. Essa é uma descoberta, a formatação de um programa de educação do que vai ser a economia do futuro, como é que vai ser a ocupação do espaço no futuro, e ela não está pronta. Não adianta eu pautar, tá aqui, ó, isso aqui que você tem que aprender. É realmente um processo de construção conjunta, né? Todos os ajustes vão sendo necessários ao longo do tempo, né? Foi feito o primeiro TETAC, agora foi feito um segundo TAC de governança para ajustar. E a gente mesmo nessa nossa conversa hoje está vendo o quanto tem que ter de vida nessa governança. Né? Claro. Fazer esses órgãos conversarem entre si, interagirem com a... Acho que é isso. Não, o que a gente está buscando é conversar mais sobre essas questões mesmo, né? Dizer que, olha, não tem uma verdade única, acho que é essa construir progressivo. De levar o sentimento real, né, para os órgãos de governança, para que as pessoas estejam abertas a perceber e a receber essa informação de diversidade que vem da realidade da organização. É por aí. Vamos embora. Tá bom. Obrigado, viu, Sérgio? Sucesso, viu? Porque eu acho que vocês estão num caminho aí. super importante. Obrigado. Estamos juntos nisso, né?